Muito bem, caros estudantes do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos abordando o assunto que é a globalização. E eu poderia ficar limitado a utilizar o livro didático e vocês responderem de forma metódica também aquilo que está no livro didático. Mas eu espero que a proposta que eu vou trazer seja interessante, porque eu quero abordar a globalização a partir da ótica das epidemias. E aí, a partir de pesquisa e de algumas leituras, eu encontrei um determinado autor que aborda exatamente esse contexto. Ele fala da globalização, que é o nosso assunto, e associa isso com as epidemias. E para nós entendermos o que é esse conceito ou o contexto em que está inserido a globalização e as epidemias, eu vou fazer uma série de slides aqui e vou referenciar globalização, neoliberalismo, governos conservadores e, de maneira geral, o conceito da pandemia que nós estamos vivendo. Então, bem atual e bem linkado, bem imbricado com o assunto que é do plano de aula do terceiro ano do ensino médio. Ok? Então, para isso, eu vou recorrer a uma exposição a partir dos slides, certo? Então, vamos ver o que nós temos aí. Então, olha lá. Primeira morte por coronavírus fora da China é confirmada nas Filipinas, ou seja, todos nós é de conhecimento público, é de domínio público que a pandemia iniciou na China, né? E aí eu trago a data, né? Primeira morte fora da China, aconteceu nas Filipinas, é muito próximo ali. E observe que ele diz lá assim, ó, médico examina passageiro na estação de Yuan, que é a cidade chinesa onde apareceu a epidemia, cidade que se tornou centro do surto da misteriosa pandemia viral, ou seja, era uma situação que era antes uma situação que estava muito distante, nós não tínhamos essa noção, estava lá na China, né? Não era algo presente, e poderíamos dizer uma catástrofe distante, estava muito distante, e em 21/2, isso aqui era, a data aqui é 2 de fevereiro, ou seja, 19 dias, isso chega no Brasil, né? E aí a gente tem todo um contexto de como é que foi entendido isso no Brasil, como é que o governo administrou isso, e aí a gente tem essa situação do que era antes uma catástrofe, que estava distante, agora se torna uma tragédia cotidiana. 100 mil mortos em praticamente 3 meses. É algo fora do que qualquer um de nós poderia imaginar, né? Como é que foi administrado isso na China? Então, eu vou trazer alguns dados aqui, eu não vou me deter como é que foi administrado isso na China e que apareceu lá, efetivamente, a pandemia, mas eu vou trazer dois lances de informações só para nós fazermos uma comparação. A China, ela tem um modelo de economia com Estado forte, ou seja, lá o governo intervém na economia, lá o Estado intervém na economia, o Estado dita as regras para a saúde, para a economia, enfim, para tudo, certo? Então a China consegue de forma muito rápida reduzir radicalmente as novas contaminações. Em fevereiro, a cada 20 novos casos no mundo, 18 eram chineses. E em março, ou seja, a coisa de um mês depois, apenas 1 em cada 20 casos foi registrado na China. Ou seja, de 20 casos registrados no mundo, 1 estava na China. E lá é que nasceu a epidemia. Aqui, só para nós termos uma ideia, como é que era em 22 de janeiro, quando apareceu a epidemia, como é que foi isso
em fevereiro, né, durante o mês de fevereiro, explodiu o número de casos, uma coisa assustadora, né? E lá em 3 de março, um pouquinho depois, a epidemia já estava reduzida aos números de janeiro. Por que isso aconteceu? Olha lá, essa enfermidade produzida por um dos mais insidiosos, a incidência, agentes infecciosos, e popularmente conhecido como coronavírus, se estendeu por poucas epidemias a quase todos os cantos do planeta. Então perceba que eu peguei esses dados aqui, agora em dia 12, né? Hoje, às 9h40. Agora eu estou gravando às 11h19 e das 9h40 que eu coletei esses dados, nós tínhamos esse cenário no mundo: 20 milhões de casos confirmados, 741 mil mortos e 12 milhões curados. Olha o detalhe: 741 mil mortos, desses 100 mil é no Brasil. Do mundo todo, dos 741, nós poderíamos dizer que a cada 7 casos que morreram no mundo, 1 está no Brasil. Para nós termos a proporção, que é uma coisa assustadora. Essa epidemia não é mais do que a última de uma triste sequela que começou nos anos 80 do século passado, quando a maior parte dos governos do mundo, Brasil, governo FHC, governo Collor, abraçaram o neoliberalismo e a globalização, que é o assunto que nós estamos trabalhando, e a sua cruel doutrina que proclamava uma drástica redução dos gastos públicos e o desmantelamento da intervenção do Estado nos programas sociais. Reduziu o SUS, reduziu o tamanho do SUS, a tentativa de reduzir o tamanho do Estado, diminuir a quantidade de professores, diminuir a quantidade de médicos, né? Tudo isso foi feito com esse modelo neoliberal. O que o modelo neoliberal prega? O governo não faz meme nenhuma, né? Os bancos sugam tudo que podem, os bancos e as corporações de maneira geral, e o cidadão é que mantém essa economia funcionando. E detalhe, é o cidadão mais pobre, o preto, aquele que mora na periferia, que vai morrer de Covid. Por quê? Porque é ele que vai para dentro do ônibus, é ele que vai nas fábricas trabalhar em áreas pouco arejadas e superlotadas, é ele que vai morrer, né? Esses 100 mil mortos é o pobre que está morrendo. Está muito evidente isso para nós. Desta maneira, se criou uma cultura onde o lucro estava acima de tudo. Olha aqui que defende o prefeito de Jaraguá do Sul. Ele defende que a prefeitura tem que dar lucro. Está errado, o poder público não tem que dar lucro. O governo não tem que dar lucro. O governo tem que prestar serviço. É para isso que existe o governo. É para isso que existe o Estado. Tem que prestar serviço de que forma? Na forma da educação, na forma da saúde, na forma do transporte público, né? Mas olha lá, dessa maneira se criou a cultura onde o lucro está acima de tudo e de todos. Onde valia o corte dos recursos humanos do sistema de saúde, tanto nacionais quanto internacionais e aqui a nível municipal. Onde se banalizaram um rosário de desastres sanitários como AIDS, dengue, SARS, H1N1, Ebola, Zika e agora a epidemia que está nos oprimindo aí. Então, olha lá, o que nós temos aqui? Vou trazer alguns lances de dados. Esse dado aqui é recente, 2020, tá? Olha as cidades que têm maior índice de epidemia de AIDS. Aqui em Santa Catarina, Itajaí, Balneário Camboriú, Rio do Sul. São as regiões que têm maior incidência de AIDS. Epidemia de AIDS. Nós estamos vivendo epidemias de AIDS. Epidemias de dengue. Isso aqui é 2015. Peguei um dado de 2015. Mas os dados de 2015 não diferem muito do que nós estamos vivendo agora. Epidemia de dengue. Nós estamos perdendo para um mosquito. Epidemia de H1N1. Né? Nós chegamos agora no período mais frio que nós estamos vivendo,
né? E a epidemia de H1N1 começa a se alastrar. Em 2009 foi uma coisa assustadora, medonha. Por que isso aconteceu e de forma tão agravante? Por causa da falência do Estado, por causa da redução do Estado. Zika vírus. Antes a dengue só era transmitido, ou melhor, o Aedes aegypti só transmitia a dengue, agora transmite a dengue, o chikungunya e o Zika vírus. Então percebam o problema que nós temos colocado. E a gente tem isso no Brasil, né? Por quê? Porque é uma área tropical, chove muito, se chove muito acumula água, se acumula água vai ser um prato cheio para o Aedes aegypti se proliferar. Essas epidemias magnificaram a relação entre os sistemas econômicos injustos e as condições adversas de vida e confirmaram a persistência do racismo. Basta somente nós recordarmos as infelizes declarações do presidente dos Estados Unidos sobre o vírus forasteiro e a sua deliberada associação com os chineses. Olha lá, Trump culpa a China por propagação do coronavírus e diz que os Estados Unidos estão investigando. E aí é um idiota aqui no Brasil, vai na mesma linha, né? Culpa a China por coronavírus e o embaixador chinês repudia a fala desse imbecil. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação que é medonho, que é assustador pensar que quando o Estado deveria ser mais forte, nós temos recursos que são retirados. Quando o Estado deveria ser mais forte, nós temos congelamento de salários. Quando o Estado deveria... Porque o que acontece? Se o Estado não congelasse salário, ia circular maior capital. Circulando maior capital, nós teríamos a economia aquecida. Economia aquecida, ninguém ia sofrer, né? Mas o que acontece? Acontece exatamente o contrário. Reduz, pisa no freio, e aí a paradeira é geral, certo? Então, era um pouco isso. Eu vou parar por aqui para que a gente possa retomar o assunto na próxima aula com uma proposta de atividade. Ainda nessa aula, gostaria que vocês observassem o vídeo que foi postado, né? Esse vídeo que eu acabei de postar, e observassem o texto que está anexo. Esse texto anexo, eu vou fazer uma pergunta só, mas que é interessante. E a partir desse texto, na próxima aula, vou fazer outras questões também. Um grande abraço e esperamos que essa pandemia acabe e o pandemônio seja destituído do governo.